Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão assistindo a aula. Essa é a nossa quarta aula do curso, que é sobre saúde de populações ribeirinhas. E como a gente tinha combinado anteriormente, infelizmente não foi possível fazer ela ao vivo, mas a gente está aqui gravando hoje para vocês. Então, hoje a gente tem dois convidados super especiais, que é a Camila é fisioterapeuta, e o Alejandro, que é médico. Eles têm bastante experiência com missões, que trabalham com populações ribeirinhas, e eles vão passar um pouco da experiência hoje para a gente, vão responder algumas dúvidas que vocês mandaram também. E só alguns avisos antes, né, da gente dar prosseguimento à aula, né? A gente vai ter os formulários pré e pós, como está tendo em todas as outras aulas, e eles vão ficar disponíveis. A gente vai enviar o link junto com esse link da aula, e vocês vão ter um tempo pré-definido para vocês responderem. A gente vai passar tudo na mensagem e explicar certinho para vocês como que isso vai funcionar. Então, agora a gente vai dar início à aula, então. Camila e Alejandro, eu vou colocar os slides para compartilhar, então, e vou desligar a minha câmera por enquanto, para vocês poderem dar continuidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir essa aula, mas só para a gente dar uma introdução básica sobre populações ribeirinhas. Aqui no Amazonas a gente tem algumas populações ribeirinhas bem definidas, apesar de bem um pouquinho diferentes de populações ribeirinhas de outros estados do país. Mas falando especificamente daqui, a gente tem três populações que são as principais, que são a população indígena, que aí já entra as etnias. Tem a população ribeirinha de fato, que é aquela população civilizada, que vive às margens do rio, que faz suas compras na cidade, ou vende seus produtos na cidade e volta para essa parte rural, ou seja, a população rural. E tem a população quilombola, que já são aquela população que já vem a descendência africana, que se estabeleceu aqui, que também tem a sua própria cultura, sua própria história, seus próprios costumes. Então, cada população dessa, na verdade, tem a sua cultura particular. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem que se adaptar também a essas populações e entender qual é a real necessidade dessas populações. Não é somente chegar, atender e distribuir medicação ou atender o paciente, mas ver a real necessidade dele e entender culturalmente o que aquilo significa para a gente também. Esse é um dos reais desafios que a gente encontra. Na minha área, como de fisioterapia, a gente encontra várias situações. Normalmente, o que a gente tenta fazer, apesar do nosso tempo ser bem limitado nas comunidades, entender a real raiz do problema, normalmente a raiz da dor, que a pessoa chega com problema de dor nas costas, por exemplo. Tem muitas vezes que a dor não é apenas uma dor nas costas, vem linkada a um problema emocional, a um problema da comunidade, que é um problema geral. Então, tem toda uma real anamnese que precisa ser feita para a gente entender qual é a causa da dor. E aí sim a gente tratar a dor. Isso tudo tem que ser feito de uma forma muito rápida. Com experiência, a gente já sabe lidar, já sabe identificar quando a gente volta na comunidade, o que essas pessoas também estão passando, em termos de suas famílias e tudo. Isso ajuda a gente a ter um pensamento clínico que ajuda na tomada de decisões. Quando a gente trata de população indígena, por exemplo, tem toda uma questão de mitos culturais também que a gente encontra. Às vezes, na população ribeirinha, por exemplo, muitos deles acreditam que toda vitamina engorda, ou acredita que medicamento para hipertensão precisa ser tomado só quando tem a crise hipertensiva, e aí não toma remédio. Diabetes é a mesma coisa, quem é diabético não toma medicamento da diabetes. Tem o pensamento cultural também de que se tomar muito remédio, toda vitamina é remédio, enfim, vai danificar os rins. Então, tem toda uma cultura que normalmente precisa ser quebrada através da educação em saúde, que é muito importante. E que a gente vê que realmente não é feito pela parte de governo, enfim, não é feito na educação em saúde. Até porque o que a gente observa sempre é que a cultura geral de populações ribeirinhas é uma cultura que, assim, ele não tem acesso à parte de educação em saúde. A educação em saúde é falha, e isso acaba gerando para a gente uma cultura de que só vai procurar o médico quando está doente.
e não tem a cultura de prevenção, a cultura de profilaxia das doenças. Isso é um problema grande também, porque quase sempre que a gente vai atender um paciente, é um paciente que está em crise hipertensiva e que acha que só vai ter que tomar realmente quando tiver a crise, e entre outras coisas. Também o que a gente observa bastante é a questão da parte cultural ribeirinha em termos de plantas medicinais. Essa cultura de plantas medicinais vem passada de geração para geração. Então, você vai na casa ribeirinha, você vai sempre ver uma horta que tem sempre alguma plantinha medicinal que o pai, o avô, o tio ensinou a usar. O problema é que, nessa nova geração que a gente está pegando, que já é uma geração ribeirinha que já tem acesso à eletricidade, já tem acesso a mais informação, e que acaba, às vezes, não passando exatamente o conhecimento antigamente, como na preparação de chá, por exemplo. A gente sabe que alguns têm comprovação científica, alguns não têm. E alguns, quando eles estão passando, às vezes, também nessa própria questão do chás, já não é como os antigos faziam, e é sempre também um conflito de informações. Agora também tem outras doenças que também estão sendo, principalmente doenças emocionais, que também estão sendo causadas, como ansiedade, pelo fato de toda uma cultura agora vir acesso à eletricidade, acesso a coisas que não tinham antes. Então, hoje, esse pensamento da gente tem que ser adaptado também, clinicamente falando, quando a gente está tratando com populações ribeirinhas. Antigamente, populações indígenas, que eram as populações que têm por sua característica viver mais escondido também, eles viviam de uma forma escondida, a gente não tinha quase acesso, e eles também não tinham acesso à internet, telefone, enfim. Hoje, muitas comunidades indígenas, muitas comunidades ribeirinhas que a gente faz já têm um acesso a isso. Então, são mudanças que têm ocorrido que têm um impacto na saúde dessas pessoas também. Né? Antes, quando você ia atender o ribeirinho, ele só achava que o que você falava era a lei. Hoje não, hoje ele já questiona. Hoje ele também, como ele já acessou o Google, já pesquisou os sintomas dele, já vem com aquela síndrome do Google, que também já tem várias opções para o que ele tem. Então, são coisas que vão adaptando e que a gente tem que ir seguindo também antes da gente atender um paciente. Vou passar para o Alejandro para ele dizer o que ele acha disso. Não, tá certo, Camila. Tem muitas vezes que eu não. É um conselho que eu quero dar, foi um conselho que deram para mim, eu achei muito bom, né? Que uno deve tratar pacientes doentes e não doenças. Quando você vai enfrentar um paciente, vai atender, e o paciente está, por exemplo, com vermes, você não vai atender uma crise de verme. Você vai atender uma pessoa que tem um entorno social tudo que está sendo afetado por uma crise de verme. Não adianta, tem muitas, digamos, muitas instituições que fazem um tipo de missão. Eles chegam na comunidade, eles fazem um rodízio de remédio para vermes, eles dão remédio para verme para todo mundo e pronto, vão embora. Mas eles não educam, eles não ensinam as medidas que tem que ter, eles não ensinam a criança a lavar as mãos, eles não falam para os pais a necessidade de tratar a água. Então, nos próximos 6 meses, não, dentro do próximo mês, essa criança, esse paciente, ele vai estar com verme de novo. Então, um dos nossos objetivos, né, é criar um impacto duradouro nas comunidades, tanto já seja para pressão arterial, às vezes uno dura um pouquinho mais na consulta, mas é muito necessário, porque esse paciente vai te escutar e o mais importante, ele vai fazer o tratamento certinho. Você pode ser um profissional de saúde que sabe muito, mas você tem que ser um profissional de saúde que também converse e convença a seu paciente de que aquilo que você está mandando é o melhor para ele. Entende? Às vezes uno fica um pouquinho, digamos assim, meio chateado com alguns pacientes que tu vê a pressão 22/12, aí eles não tomam remédio. Cara, eu não estou sentindo nada, doutor. Aí tu tem que educar eles, porque ele foi um dia no médico, o médico passou um remédio, mas ele não explicou nada, ou por X ou por Y. Ou pode ser que o médico tenha explicado, mas aí o paciente esqueceu ou não prestou muita atenção. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que criar uma consciência. Prevenção e promoção de saúde, ele ajuda. Nós também temos que ter em conta, com essas populações ribeirinhas, que muitas dessas populações são de baixa renda, pessoas que recebem pouco salário. Então, por exemplo, você vai atender esse paciente e você vai prescrever um remédio que tem que comprar na farmácia, você deve ser consciente de que se você manda um remédio que vale R$ 200,
o paciente não vai fazer o tratamento. Eu lembro de uma paciente que nós atendimos, ela tinha debutado com a diabetes, mas com uma glicemia bem leve, 160, 200, em jejum, perfeitamente tratável com coisas práticas, né? Aí o médico tinha passado para ela um remédio, olha, é um remédio muito bom, ótimo, só que valia R$ 200. A senhorzinha fez o tratamento o primeiro mês, não fiz mais, porque não tinha como ela comprar esse remédio. Aí, o que podemos fazer nós? Nós podemos entrar com umas medidas higiênico-epidemiológicas muito boas, ensinar ela a se alimentar, a prática de exercício físico, e usar uma glibenclamida que vale 5, R$ 10 em algumas farmácias. Entende? Então, nós temos que ver esse paciente pequeno, nós sempre falamos, né, como um ser biopsicossocial. Ele tem uma unidade biológica, uma unidade sociológica e uma unidade psíquica. E nós devemos tratar ele das três formas. Nós não podemos ficar somente no biológico, nós não podemos ficar somente no social e nós não podemos ficar somente no psíquico. Nós devemos tratar ele como um conjunto. Eu que dizia a Camila, né, que ele chegava com uma dor na costa, mas a dor realmente não era por aí. Se nós nos limitamos a tratar aquilo que tem o paciente, vamos fazer bem pouco por aí realmente. Ah, eu tenho dor de cabeça, põe paracetamol. Não deve ser assim, entende? Bora ver porque essa dor de cabeça, quando acontece. Um bom interrogatório. Você fazendo um bom interrogatório do seu paciente, sobretudo o Riverino, que ele gosta de falar muito, ele vai te falar exatamente o que ele sentiu lá quando era criança e bateu a cabeça e jogou fora. Porque ele gosta de falar. E eles têm pouca possibilidade de ver um médico ou de ver uma fisioterapeuta, incluso menos no caso da Camila. Então, eles ficam muito agradecidos, né? Então, se você está fazendo essa carreira, se você está tendo essa vocação, olha, é assim, eu não sei qual foi o objetivo que você se traçou para fazer medicina ou alguma outra especialidade da saúde, mas você agora se comprometeu a ajudar pessoas. Você pode ajudar bem, pode nos ajudar e bora fazer isso com essas pessoas que estão precisando. Galera, tem pessoas que estão precisando muito de atendimento médico, muito mesmo. Quando vê uns casos que não diz, por Deus, como chegou aí no estado, como alguém entrou antes. Entende? Eu mesmo agora, com o Covid, por exemplo, tem comunidades que não têm recebido informação nenhuma, zero, zero. Não sabem nada do Covid, não sabem que tem que usar máscara, ou, tipo assim, sabem que tem que usar porque vem alguns, mas não sabem o porquê, não sabem porque tem que lavar as mãos. E são coisas simples, são coisas que não precisam de muito investimento. Você preparar-se, dar uma palestra para eles. Uhum. O convite é esse, não só dar o paracetamol, não só dar a glibenclamida, sino também falar com o seu paciente. Agora não, porque tem Covid, mas quando seja possível, dá a mão, tocar nele, você vai se melhorar, faz muita diferença. E uma questão até interessante, a questão do Covid, é que tinham pacientes hoje que acham que quando a gente chega na comunidade de máscara, de que a gente está com a doença. E não que a gente está tentando prevenir que ele também não pega a doença, nem pega a dele, né? Enfim, não quer a questão da contaminação, mas ele acha que você já está doente para você ter a máscara. Então é aquela questão também cultural que vem, porque já não é o costume de ser ensinado de que usar máscara em doença infecciosa, usar máscara, luva, enfim, para a questão de proteção deles, da gente. Então, também, essa questão cultural mesmo que o Alejandro falou é muito verdade. E são coisas que a gente tem que quebrar quando a gente atende o paciente. E ensinar ele, às vezes ele quer ouvir de mim, da fisioterapeuta, ele quer ouvir do médico, quer ouvir da enfermeira, quer ouvir do dentista, para saber se os quatro estão falando a verdade. Ainda tem disso também. O assunto que a Camila falava também sobre a população, também a gente saber onde uno está, né? Na hora de tu falar, talvez se tu está na população indígena, em los quilombolas, no ribeirinho, porque tem coisas diferentes, mínimas coisas. Muitas vezes tu chega uma comunidade que é indígena, aí no outro dia tu vai uma comunidade que é ribeirinha, e tu acha mais ou menos que está na mesma cultura, porque são muito similares as casas. Mas lá, você não tem esse negócio, pelo menos as missões que eu faço, a Camila mais que eu vai em comunidades indígenas, né?
Mas esse negócio daquele índio, daquele indígena estereotipado que aparece nos filmes, a gente não visita muito esses lugares, bem pouco. Ou seja, as comunidades indígenas, eu sempre lembro, uma das minhas primeiras experiências na comunidade indígena, Camila. A gente chegou na casa do Tuxaua, do cacique, ele tinha uma pele da onça, tinha uma pele de sucuri, e tinha do lado um Smart TV de 55 polegadas, LG assim, do Flamengo. Então é tipo assim, são pessoas de boa, como você, como eu, na cidade, em Manaus. Então, assim, esse indígena estereotipado, que muitas vezes passa por televisão, eles moram em lugares bem apartados mesmo, e muitas vezes esse estereotipo parte como algo cultural deles, mas não como sua forma de vida diária. Já eles, os que a gente conhece, já eles estão bem integrados, e tu vai achar que tu está igual, que é uma comunidade ribeirinha, mas não é assim, tem algumas diferenças, tem algumas, eu lembro, tem pontuais, assim, tem muitas comunidades indígenas que não vai, que o primeiro que a gente entende são os homens e os anciãos da tribo, Uhum. antes de mulheres e crianças, eles mandam a passar a seus anciãos. E o último a ser atendido é o cacique, o tuxágua deles. Mas tem suas coisinhas, seus pontinhos assim, né? Mas, de forma geral, dá para trabalhar muito ótimo com eles, a gente faz muito bom. E essa é a outra questão que nós queríamos trazer. Faça relações com seu paciente. Não é que tem que ser seu amigo, não é que você tem que convidar a almoçar, mas faça relação, pergunte como está a família, como você está. É muito bonito isso, é muito Gente, só um minuto rapidinho, é que eu acho que o áudio de vocês está dando interferência. Aí eu acho que seria bom se, quando um tivesse ligado, falando, o outro desligasse, que eu acho que fica menos ruído. Tá, deixa eu ver aqui no meu. Tá. Não, era isso, né? Porque fica fazendo barulho. Eu acho que estamos falando demasiado aí, Camila. Estamos dando muito spoiler. Aí você tem Tá dando muito spoiler. você tem que ver por si mesmo. Eu não tô conseguindo tirar meu áudio aqui. Está no celular? Não, era isso, então, a importância, né, de relacionar com o paciente. Não significa você levar ele a comer um churrasco, aunque se ele te convida a comer um peixe, bom, viu? Mas, tipo assim, é perguntar para ele como está a família, como ele está, como estão os filhos, essas coisinhas. Não ser aquele profissional de saúde frio, entende? Nesse sentido de não se importar com o bem-estar do seu paciente. É uma questão que a gente sempre, às vezes, não passa por alto. É que muitas vezes tu vai atender paciente que eles realmente não estão doentes, ou pelo menos não tem aquela doença que ele acha que tem. Tipo assim, a gente chama, é só quer vir ao médico para ver o médico. Mas isso também é preciso da atenção, entende? Essa pessoa que está falando, eu tenho uma bursite no ombro, ou eu tenho uma sinusite, ou tenho uma pneumonia, e tu percebe, evidentemente, que não tem. Ele está precisando também de uma palavra assim, de você está bem, você está forte, de uma revisada, de você escutar ele, de você chequear o ombro dele, entende? É assim, vai fazer uma diferença para ele, entende? Então, nós ser humanos nesse sentido, sobretudo com essas populações ribeirinhas que recebem tão pouco, muitas vezes, de profissionais de saúde. Faz umas 3 semanas eu estivemos em umas comunidades e eles não tinham recebido uma palestra sobre o Covid, não tinham recebido, e são comunidades relativamente perto daqui de Manaus. Eles não tinham recebido uma palestra, eles não tinham recebido uma orientação, todo mundo tinha sido pegado o vírus e tinha sido tratados com chá, com jambu e essas coisas. Então é muito bom para eles, é muito bom para eles que você seja essa pessoa que vai suprir não somente essa necessidade biológica, né, sino física, psíquica e social também.
entende? Então, se esse médico, essa doutora, esse fisioterapeuta, essa enfermeira, esse técnico que vai a se relacionar, e não quero falar de chegar a ter obrigatoriamente uma amizade com seus pacientes, mas de se relacionar com eles, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, uma boa noite, um tchau, um se cuida, você vai melhorar, essas coisas para seu paciente, ser útil também, nesse sentido, e não somente prescrevendo, sejam médicos e não sejam prescritores de medicamentos. Isso, por mim, se Camila quer agregar algo mais, se tu quiseres colocar os slides agora, Juliana. Você vai entrar agora. Isso, aí é só para vocês verem mais ou menos algumas coisas, como funciona normalmente as viagens que eu fiz. Essa aí foi a última viagem agora que a gente fez. Essa foto do meio é o pessoal da enfermagem, onde eles fazem toda uma triagem dos pacientes. A ONG que eu trabalho, que é a Missão Amor, a gente leva também medicamentos para que seja um auxílio, né? Porque as comunidades que a gente visita, normalmente eles não têm acesso próximo à farmácia ou cidade próxima, então são áreas mais remotas. E a gente auxilia com a medicação também que a ONG doa. E às vezes a gente tem uns desafios também na hora de a gente atender o paciente, que às vezes a gente não tem um local. Por exemplo, aqui a gente teve que improvisar uma maca para atender o paciente. Esse paciente, aliás, essa foto da primeira da esquerda, ele é um paciente, é o Tuxaua, é uma comunidade indígena, e nessa cultura deles, o Tuxaua tem que ser o primeiro a ser atendido. E se o Tuxaua gostar, se ele se sentir bem, enfim, aí sim ele permite que os outros venham. E nessa comunidade também tinha uma coisa interessante, que é a questão de são duas tribos que vivem próximas e que entram em conflito entre si. Então, a gente da saúde entrou lá para ser também um meio de reconciliação entre as tribos, para que elas possam conviver pacificamente. E isso entra todo mundo da saúde. É isso que eu acho interessante também, essa questão do trabalho multidisciplinar. O trabalho multidisciplinar é super importante. Nas viagens que eu fiz com a Alejandra, eu acho, é bem legal porque a gente normalmente atende bem próximo um do outro e às vezes ele pergunta: Camila, o que você acha disso aqui? E às vezes eu chamo o Alejandro: o que você acha que isso aqui? Isso aqui não parece ser só uma bucite ou algo do tipo. E tem todo um trabalho que é feito, o pessoal da farmácia também, que também auxilia ensinando eles, e tenho certeza que eles entenderam também na hora de explicar o remédio, porque às vezes a gente, principalmente o Alejandro deve ter visto isso bastante, você explica o remédio, tudo bonitinho, como tomar, e o paciente diz que sim, que ele entendeu, e você vai perguntar depois, ele já esqueceu tudo, ou ele só falou que entendeu porque ele estava na frente do doutor. Então, esse trabalho dos farmacêuticos também que viajam com a gente é super importante quando eles têm essa certeza de que o paciente entendeu como tomar o remédio. Então, tudo é um misto de pensamento clínico com pensamento cultural e essa questão do pensamento social junto também na hora de atender o paciente. E até os enfermeiros que trabalham com a gente são pessoas fantásticas e que são super importantes no trabalho também de triagem desses pacientes. Às vezes, o enfermeiro que manda, às vezes, direto pro médico, em casos mais urgentes também, né, que a gente vê. Nessa visita dessas fotos, a gente também mandou 2 pacientes para Manaus, que eram pacientes que estavam com casos de apendicite, e foi um dos enfermeiros e eu que identificou a apendicite. Então, é legal quando a gente trabalha em conjunto, que às vezes nem sempre você vai ter o acesso do médico também do lado da gente para fazer algumas coisas, e às vezes a gente tem a graça de ter todo mundo junto trabalhando no mesmo lugar. Então, há necessidade grande de médicos aqui no interior do Amazonas. É uma necessidade crucial. Uma coisa que a gente vê é que, além dos hospitais não serem bem equipados, essa questão do Covid também trouxe isso muito à tona, né? Não tem, os únicos hospitais aqui em Manaus aliás, os únicos hospitais aqui do estado que tinham respiradores antes era aqui em Manaus. Então, essa questão do Covid trouxe muito à tona de quão pobre os hospitais são equipados no interior. E a própria questão de médicos, às vezes tem um clínico que é o único médico da cidade. Em Nova Leão, ano passado, quando a gente foi atender
atender naquela área de Novairão, não na cidade de Novairão, mas na área, a gente teve uma das pessoas da gente que ficou bem doente, teve que ir para Novairão. Só que chegou em Novairão, no próprio hospital de urgência e emergência, só tinha um médico e ele tinha que chamar ele na casa dele para ir no hospital. Então, você vê que falta bastante, é necessário médico, por isso que a gente sente tanto esse impacto quando a gente visita as comunidades, porque às vezes você entra numa comunidade que nunca tomou remédio de verme, ou que nunca viu um médico, às vezes, na vida. Então, às vezes, quando chega com o médico, é vomitar tudo que está sentindo para o médico, ou que já sentiu há 3 anos, porque não tem acesso ao médico. Então, isso é super importante, o entendimento disso e até talvez a conscientização disso e o desafio também para esses novos acadêmicos de medicina de futuramente, de repente, auxiliar aqui a população ribeirinha que realmente necessita de auxílio médico. O Alejandro tem outras fotos aí que ele pode passar também de atendimento que ele fez. Na outra slide tem um pouco de nossas equipes, né? E muito importante o que a Camila dizia. Galera, nós trabalhamos em equipe. Nós não somos sozinhos. Não tem como você dar conta sozinho, viu? Então, não tenha medo, não tenha orgulho de não perguntar. Pergunte para todo mundo. Você tem 5 pessoas, pergunta para os 5. Você tem 15, pergunta para os 15. É muito bom não ter dúvidas sobre as coisas, mas é muito bom também você ter amizades e você ter profissionais de saúde ao seu lado que consigam te ajudar. Então, peça ajuda. Não fique achando que tu sozinho pode fazer. No protocolo de emergência, quando você vai atender uma urgência, o primeiro você ter sua segurança e o segundo é você pedir ajuda. Então, se você está atendendo um paciente, você tem alguma dúvida, você consegue atender. Eu trabalho diretamente com a missão da Igreja Presbiteriana de Manaus e Camila viaja várias vezes com a gente, uma benção conosco lá, a gente gosta muito dela, ela sabe, e esperamos viajar este ano junto novamente, já viajamos já, mas esperamos viajar novamente. Nosso barco ele é um pouquinho diferente de outros barcos de missões. Nós temos 2 barcos ambulatoriais que contam com, como bem na foto de em cima na esquerda está Camila. Eu acho que essa é na missão Amor. Aí embaixo está De Verge, nossa enfermeira de Valente fazendo um curativo. Aqui no centro o doutor Elias, é um doutor que participa com a gente fazendo uma cirurgia, depois fazendo uma visita domiciliar, e estou eu chequeando um senhor com uma crise hipertensiva, né? O nosso barco ele conta com equipamento e dá para dar o atendimento, digamos, no mesmo barco. Ele conta, um deles conta com 2 consultórios médicos, 2 consultórios odontológicos equipados, com cadeira e todo o material odontológico, conta com um pequeno centro cirúrgico, onde dá para fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, e incluso conseguimos adaptar para fazer mais consultório em caso de ter mais profissionais. Mas, se não dá, a gente faz na comunidade, embaixo do árvore, que é muito bom fazer. Nas fotos que a Camila estava postando, se vocês veem na janela, tem uma vista muito linda, então uno é privilegiado muitas vezes de dar uma consulta e você ficar na janela e olhar assim um paisagem super verde, super lindo, que são coisas que não tem muitas vezes na cidade, e um ar muito bom. Então, nós fazemos um trabalho assistencial, né, eu acho que nossa igreja cobre umas 100 comunidades, que a gente está tratando de fazer um trabalho, digamos, uma ou 2 vezes por ano em cada comunidade, para criar uma consciência, não somente ir um dia e não voltar nunca mais, sino criar esse relacionamento, né, e ver como nossos pacientes vão evoluindo, né? Este ano o Covid fechou um pouquinho essas possibilidades, só viajamos 2 vezes este ano, no início do ano, e agora já mês retrasado começamos a viajar, fizemos uma, agora em agosto temos outra, em setembro outra, e devagar tudo está voltando à normalidade, porque realmente precisa, né? Nosso atendimento, nós fazemos uma triagem, muitas vezes, devido à necessidade, temos que dar ficha, porque
não dá para atender a todo mundo às vezes. Aí nosso triagem a gente faz tudo, tem cada paciente ele tem uma fichinha com seus dados, né, de outras assistências em outras ocasiões. Aí dá para ver o histórico dele, como estava a pressão, como estava o peso, que medicamentos você prescreveu, e nós também contamos com uma farmácia, né, que também dispõe para medicamentos. É importante falar que todas estas missões, tanto na que Camila faz parte, como a que eu faço parte, como outras também que nós coincidimos e outras mais que ainda não viajamos, mas temos a esperança de viajar também, né? Quase todas estas missões levam os medicamentos, porque como eu falava, é muito difícil para eles. Muitas vezes, e olha aqui, não é uma crítica ao governo, é só o que acontece. Muitas vezes vão barcos do governo e eles fazem prescrições, mas eles não contam com uma farmácia abundante, e aí uno se encontra muitas vezes na comunidade com receitas de quase 2, 3 meses, e a pessoa não conseguiu comprar o remédio, porque nesse lugar não tem. Aí tu pensa, essa pessoa recebe um menudinho, só uma terrinha, como a gente fala, aí ele tem que pagar o transporte até a cidade, que não é barato, é caro, aí ele tem que comprar e muitas vezes ficar um dia se hospedando na cidade, porque não tem transporte para virar o mesmo dia para sua casa. Então, é assim, quando você prescreve um medicamento que eles não têm, muitas vezes você está prescrevendo, vai precisar gastar dinheiro para o medicamento, para o transporte, para a estadia. Então, tratar de ver com sua farmácia, né, no que você tem e procurar alternativas. Poxa, não tem o remédio que eu gostaria para tratar isso, vou procurar um alternativo, vou procurar uma forma para eu lidar com essa doença, né? Ainda que não seja o tratamento top que apareceu na última revista da semana passada, e eu estudei, eu sei, não tenho esse remédio, tá bom, mas eu vou procurar um similar que também vai resolver o problema. Essas pessoas, eles são, entre aspas, digamos assim, organismos muito agradecidos. Tu vê uma infecção grande na pele, e tu fala, meu Deus, esse cara vai precisar de terapia endovenosa, né? Aí tu passa uma cefalexina e o cara no outro dia está jogando bola, correndo, e de boa da vida. Então, é assim, seja objetivo com essas coisas, né, no sentido de saber que o remédio que você prescreve, que eles não tenham aí ou não tenham na sua farmácia, vai ser um gasto muitas vezes grande para eles, né? Então, essa foto é mais ou menos, né, o modo de trabalho. Nós também gostamos muito de fazer visita domiciliar, ir na casa da pessoa, ver a pessoa onde ela se desenvolve, como ela vive. Muitas vezes uno vê situações nas casas que te fazem entrar na consciência, né, da necessidade mesmo dessas populações. Muitas vezes casas sem cama, eles gostam de dormir muito em rede, aí a Camila depois tem que vir a arrumar as colunas deles, né? Mas muito bom sentir essa experiência. São pessoas muito legais, ribeirinhos, são pessoas que tu chega na casa, eles estão almoçando e você tem certeza que você vai almoçar com eles. Então são muito acolhedores, muito de boa. Eles lembram muito da gente. Eles têm uma memória realmente grandiosa, e eles lembram. Passam 3, 4 anos, não comigo porque ainda não tenho esse tempo aqui, né? Mas vejo com outras pessoas que trabalham comigo. Eles se lembram da pessoa mano, se eles têm um açaí, eles vão compartilhar o açaí, eles vão compartilhar aquele pouquinho que eles têm, né? Porque são deles se formaram. Essa cultura de que todos somos o mesmo, todos temos, digamos, o mesmo nível nesse sentido de humanos, né? E é muito bom trabalhar com eles. Trabalhei em Cuba, trabalhei em Venezuela e agora aqui, né? Mas eu te falo, é muito agradável trabalhar com eles. Tenho muitos bons conhecidos, incluso considero amigos a muitos, e muitas saudades de voltar a viajar, né? Uma vez que é melhor isso, e convidar a vocês a ter essa experiência. Pode ser que não seja a tua área, mano. Pode ser que teu talento, pode ser que tua vontade seja agir em outra área, né? Que totalmente válida, totalmente boa, e uma necessidade também em outros lugares, ginecologista, cardiologista, cirurgião, nos hospitais é muito necessário. E se essa é a tua vontade, se essa é a tua convicção, parabéns, e te força muito. Mas não esqueça dessas comunidades, tá? Não esqueça de que tem pessoas que estão precisando de um pouquinho de ti, de um pouquinho daquilo que tu sabe fazer muito bem, entende? E continuar, né, na frente. O áudio, Camila. Desculpa.
É uma coisa que a gente vê bastante nesses atendimentos também, é a questão da cultural ribeirinha, pela questão da farinha, por exemplo, também, né? A farinha é algo que é bem cultural do Amazonas, bem cultural do ribeirinho, do indígena, e a gente vê também como isso também gera problemas gastrointestinais também, né? A questão do próprio preparo da farinha e tudo. Então, muitas vezes o ribeirinho vai estar, quase todos eles, na verdade, vão ter problemas gastrointestinais de refluxo, gastrite, tudo pelo tipo de dieta também da área. Depende também se o rio está alto, o rio está baixo, tem peixe, não tem peixe. Às vezes tem uns que vão ter deficiência de zinco também, que é bem importante, a gente observa bastante, deficiência vitamínica gritante também, pela própria alimentação, que é bem pobre. E se é a área do Rio Negro também, né, tem disso, a área do Rio Negro é a área que tem pouco peixe, é uma área que o solo não é muito fértil, é ruim para plantação, então a gente vai ver também essa deficiência nutricional gigante no Rio Negro. E para a área do Rio Solimões é bem diferente, né, uma área mais rica, que o solo já é mais fértil, e que a população tem uma dieta bem diferenciada também. Normalmente é onde está a população mais saudável em termos de dieta, porém, pela questão ambiental também, que isso gera a questão de mosquito, enfim, também vão ter as áreas endêmicas de malária e dengue. Então, tem tudo isso também que é importante na hora de observar o paciente, de ver essa área ambiental, que a gente observa bastante. Aí tem mais foto aí, Alejandro. Agora, como falava Camila, o rio já começou a descer, né? E aí, o que é malária, começa a florescer a malária. Em lugares que, tipo assim, o cara, ele sabe que ele vai pegar malária. O rio começa a descer e ele se prepara porque ele sabe que vai pegar, porque tem muita. Igual, pega muita doença gastrointestinal, diarreia e demais, porque a água é ruim, água que eles não acostumam a tratar. Nessas fotos também é do Subarco, né? Aí podem ver o consultório odontológico, a Mara, que está de pé assistindo. A dentista, desculpa, não consigo identificar quem é com esse traje, né? Porque afortunadamente, graças a Deus, nós temos muitos colaboradores que vêm e nos ajudam, que sem ele realmente a gente sozinho, né? Ia ser muito mais difícil. Aí, um de nossos barcos, o Sergen Silva, né? Que é parceria da Igreja Presbiteriana de Manaus com a Visão Mundial. Nós estaremos, se Deus permitir, em agosto, dia 12 de agosto, embarcando nele, rumo ao Rio Solimões. A foto de embaixo, Dr. João, norte-americano, e a enfermeira Amanda, é brasileira, radica nos Estados Unidos, que são parte de nossos parceiros. Eles aí estão usando um aparelho que nós temos no barco, o Inovacort, é como um oxímetro de pulso, mas digamos oxímetro de pulso plus. Ele dá um traço eletrocardiográfico, ele dá um valor aproximado de hemoglobina, ele dá um valor aproximado de pressão de CO2. Então ele é um oxímetro muito, digamos, adiantado. Ele está em fase de prova por o grupo Inovacor de São Paulo, acho que é o Dr. Francimar, cardiologista, diretor desse grupo, que eles trabalham com tecnologia, parceria com empresas israelenses em São Paulo. Eles têm digamos assim, como um polo de hospitais, sobretudo cardiológicos, e eles são um dos nossos parceiros que vêm quase todo ano. E eles nos ajudam com equipamentos. Esse está em fase de uso, mas tem muita gente que está usando já, e nós somos desses parceiros que estamos usando, muito agradecidos, né? A farmácia de enfermeira de Vanete, que ela é um tipo de coringa, né? Ela, onde você coloca ela brilha. Aí ela está na farmácia ajudando com as indicações. É muito importante você colocar na caixinha deles, porque muitas vezes a receita, eles perdem a receita ou eles não leem a receita. Aí você coloca na caixinha. E importante também, galera, na hora de você colocar medicamentos, coloquem horários que eles vayan a lembrar. Tipo hora do café, hora do almoço, hora da janta, antes de dormir. Você coloca 5 horas da tarde, o cara vai estar jogando bola, mano. Vai tomar, não. Então, isso é importante, né? Você se adaptar um pouquinho a eles. Não é você ceder ante sua vontade, senão você se adaptar para conseguir um bom tratamento, que afinal é nosso objetivo, né? Nosso objetivo é que chegue um paciente que não esteja bem e que vai a receber um trato e um tratamento com o qual vai se sentir bem. A gente tem um vídeo, só que eu acho que não consegui passar, mas estamos aí.
Tem um vídeo, chegou o vídeo para você, Juliana? Oi, chegou sim, só que eu não vou conseguir passar, mas eu vou enviar para eles em anexo, para eles poderem dar uma olhada também no vídeo. O vídeo foi esse ano, Camila. Eu acho que Camila estava na missão de Amazon Nutriz, um paciente que nos chegou com uma cortada no pé. Ele, com um tessado, ele cortou uma pequena ferida, só que profunda. E a gente tive que fazer um procedimento de dar um ponto interno. Eu tinha tempo que eu não fazia. Aí, a gente fez uma escola, a gente não foi para um centro cirúrgico, porque não tinha. Então, a gente fez uma escola, uma cadeira de dentista, e para depositar a água que ela estava lavando, um balde que tinha na escola. Então, colocar muito antibiótico nele depois, mas ele foi suturado e foi tudo bem, graças a Deus. Então, é assim também, galera. Não se adaptar quando você vai ter uma população ribeirinha, a que você vai ter seu espaço, seu cirúrgico, essas coisinhas, viu? É Aconteceu no bem mato, desafiador. vai ter que ser curado no mato. Uma coisa também que é interessante é porque a população ribeirinha, a grande maioria, pela questão da distância e tudo, eles têm a questão de educação. A maioria deles só terminou o ensino fundamental. Alguns não chegaram nem ao ensino médio, enfim. Então, na hora que a gente observa bastante essa dificuldade, na hora da prescrição dos remédios que o Alejandro abordou, e alguns deles também não são alfabetizados. Então, às vezes, na hora de a gente explicar um remédio, algo do tipo, às vezes a gente tem que desenhar um solzinho para lembrar ele que é naquela hora que ele acorda para tomar o remédio, e desenhar uma lua, por exemplo, que é a hora da noite. Ou seja, tem que usar a criatividade a um ponto de que o paciente entenda também como tomar medicação ou como ou seguir a orientação também que você está dando, que é uma coisa que a gente observa bastante. E ele não vai falar sempre que ele não sabe ler ou que não sabe escrever, é uma coisa que você observa na hora do atendimento. E essas coisas são pequenas coisas, mas que fazem grande diferença na visão clínica do paciente também. Camila, sobre isso, desenvolvi... Ela saiu. É desenvolvimento sobre isso, está gravando, eu acho. Muito, assim como o meu sotaque, né? Muitas vezes ele não compreende. Depois que eu explico o meu tratamento, como vai ser o tratamento, eu falo para ele, agora você me explica a mim como que tu vai tomar. Aí ele me fica explicando. Aí eu vi se faço uma retroalimentação, digamos, né? Ela caiu, saiu a gravação. Oi, não, eu tô aqui, eu só tirei mesmo. Vocês ainda querem voltar às imagens? A gente conhece eu com acho essa que... tecnologia já estou meio perdido já. A gente pode... Juliana, você pode entrar nas perguntas. Tá bom, então eu vou ligar a minha câmera aqui de novo para o pessoal poder me ver. E tá, algumas coisas vocês já responderam, né? Mas outras, assim, o pessoal fez algumas perguntas bastante interessantes, né? Uma delas é como que é a abordagem inicial que vocês fazem com essas populações, quando vocês chegam para atendimento. Aí, se der para um responder, aí o outro desliga o áudio, porque eu acho que fica menos interferência. Que se ficar várias pessoas com o áudio ligado, fica dando muito ruído, eu acho. Eu vou desligar o meu para vocês poderem responder. Vou deixar o Alejandro responder essa aí. Então, muitas vezes nas comunidades que nós vamos, já nós temos uma parceria prévia, já nós fomos outras vezes, ou nós vamos uma equipe primeiro antes e passa lá com o líder da comunidade. Nós podemos chegar lá e abrir as portas e eles vão ir atender. A gente tem que ir, pedir tipo uma autorização, não é tipo uma autorização firmada, mas como um visto bom de que eles vão aceitar, né? Mas também que nossas missões também têm um impacto evangelístico, né? Tem uma parte, digamos, teológica também. Então, também nós fazemos todo isso em conjunto, né? E o atendimento médico forma parte disso. Aí nós falamos às claras nossa intenção e aí eles vão aceitar ou não. Agora, quase sempre aceitam. Tem vezes também que nós somos muito bem recebidos. Então, acontece. Mas a gente fala sempre, vá e fala com o líder da comunidade ou entra em contato através de um intermediário com o líder e aí agenda, né, para tal dia nós vamos estar lá em horário da manhã, nós vamos ter esse serviço, esse outro.
ou às vezes, como acontece muitas vezes, a viagem não acontece como não queria, ou um tempo, ou deu água no barco, e a gente encosta em outra comunidade e não vão, se está encostado aqui, que é melhor que fazer aquilo que nós sabemos fazer. E aí nós reunimos com ele rapidinho, falamos rápido, temos uma reunião. Muitas vezes é importante você fazer isso, explicar que vai estar acontecendo, né? Para que ele saiba, né? E ninguém pareça depois meio perdido lá. Tá? Acontece muitas vezes que 5 horas da tarde, já quando não está um pouquinho agotado, aí chegam alguns que estavam na roça, que estavam pescando, e eu trato de atender sempre que seja possível, né? Mas uno trata desde cedo orientar a toda a população, né, a comparecer ao serviço desde cedo, né, para tratar de cobrir a maior quantidade. Normalmente, assim, nossas viagens, sempre ocorre a questão como a Alejandro falou, né? A gente pede autorização, é feita a triagem. No momento da triagem, eles preenchem uma ficha onde a gente pode seguir esse histórico ou não. E também na abordagem ao paciente também, a gente tem que saber se o paciente fala a nossa língua também, senão a gente é preciso tradutor ou não, se for comunidade indígena. Enfim, começa sempre aquela abordagem, uma conversa informal, até você chegar ao momento que você entender como ele precisa ser tratado. Certo. Outra pergunta também que fizeram, acho que vocês já até responderam, né, que um pouco sobre isso, porque vocês comentaram durante as falas de vocês, que é sobre os problemas de saúde e os agravos mais frequentes que vocês encontram. Então, se desse para a gente fazer uma recapitulação, assim, sobre quais são esses problemas mais frequentes, porque foi uma dúvida que várias pessoas tiveram sobre esse assunto. Problema que a gente vê bastante questão que a gente falou, né? Questão gastrointestinal, a questão da catarata também, problema oftalmológico, não só a catarata, né? Mas entre outros, mas principalmente a catarata, por conta também da questão que a maioria é pescador e está em contato com água reflete, enfim, todo aquele processo fisiopatológico que acontece no paciente por conta do ambiente que ele vive. A catarata acontece bastante. Dor nas costas por conta do trabalho braçal, geralmente o paciente trabalha na roça, né? Normalmente a população ribeirinha sobrevive do seu roçado e da pesca. Essa é a questão da maior parte da sobrevivência. Por conta do trabalho manual, braçal, acontece bastante problemas de dores nas costas, hérnia de disco, problemas enfim, ciatalgia, são coisas que a gente vê bastante. E os problemas de pele, que também são coisas que são extremamente importantes. Então, quem vai atender a população ribeirinha tem que estudar doenças tropicais, porque o paciente ribeirinho tem muito problema dermatológico. Não só pela questão da exposição constante ao sol, como problema também de fungo, né? O paciente que trabalha no roçado, normalmente é o paciente que está usando bota e ele não sabe como higienizar a bota. São várias outras coisas que a gente vê. E tem o próprio problema também do mosquito. Qual foi o mosquito que picou ele, que gerou isso aí? Às vezes a aranha ou tem o escorpião também, áreas que tem problemas constantes de escorpião. Então, são coisas que a gente tem que identificar realmente baseado onde ele vive. Áreas por exemplo, aqui do Amazonas. Áreas do Rio Negro são áreas que praticamente tem um problema com relação ao mosquito, porque por conta do pH do rio. E já áreas do Solimões são áreas que têm problemas constantes de mosquito e problemas de pele, por conta também da água. E também tudo isso são coisas que a gente também tenta identificar nas viagens da gente e modos que a gente pode ajudar. Por exemplo, a gente tem parceria com uma ONG americana que eles trazem filtros de água. Então, a gente faz a distribuição de filtros de água, a gente ensina eles a usar filtros de água, isso para diminuir esses problemas gastrointestinais, problemas de pele. São coisas e ações que a gente faz para tentar amenizar justo esses problemas que a gente vê. O que mais, Alejandro? Tem algo adicional que você vê bastante também? Fora o problema cardíaco também, né? Quando tu estava falando disso, eu lembro de uma comunidade, de umas comunidades que tem no Rio Solimões, tipo no nível do Anamá, um pouquinho mais para lá, quase chegando ao Nori, que eles trabalham com a malta, eu acho que se chama malta.
que é uma fibra de uma madeira que eles fazem tecido com aquilo. Esse material ele tem que ficar na água 45 dias. E eles têm que passar esses 45 dias entrando na água ao nível da cintura e batendo nessa fibra. É muito pesada. Todos têm a cintura quebrada. Todos padecem de uma dor muito forte na cintura por estar tanto tempo na água e fazer um trabalho físico forte. Então, dependendo do estilo de vida deles, vai ser as coisas que mais agravam, né? Isso que falou a Camila é, de forma geral, bem assim, englobador das situações que uno vê com frequência e alertar, né, sobre hipertensão arterial, que está tendo muito agora. Por quê? Porque a Coca-Cola e a calabresa já chegaram no interior. Então, tem muitos que estão fazendo um regime muito ruim sobre alguns tipos de alimentos, a farinha, sobretudo, né? E tu mandar a eles a não comer farinha, dá briga. Então, tem coisas assim. A alimentação deles prejudica muito. Ainda que tu fala, mas tem peixe, mas tem coisas naturais, sim, mas a alimentação sempre tem que ser balanceada, sempre tem que ser balance, ainda você seja muito de um ponto, muito do outro, não vai prestar, tem que ser bem centrado. E essas coisas, né, verme, as crianças têm muito verme, é muito comum tu ver essa criança buchudinha, né, que não fala, é muito verme. E outra questão, Camila, que a gente está trabalhando, sobretudo agora com visão mundial, e é uma situação complicada, né, do abuso na casa, e tem muita menina que é abusada na Amazônia, tem muita menina de 12, 13 anos que é abusada, às vezes pelo mesmo familiar. E isso quizás a gente, não é um problema, não é um problema de saúde, é um problema do assistente social, não, galera, é um problema de saúde mesmo, entendeu? Já nós vimos menina de 12 anos grávida, eu tive uma experiência de um parto, uma menina, tive um menino prematuro de 14 anos de idade, tem a menina, o esposo tinha 17, e é uma total falta de educação nesse sentido. Eu não sou em contra de que a pessoa queira ter sua vida, digamos, não queira fazer uma faculdade, não queira estudar, eu quero trabalhar aqui, é sua vida, né? Mas educar, e está faltando muito. Se vê muito caso de violência doméstica, se vê muito caso de pedofilia, de estupro entre os mesmos familiares. Já tive caso que a gente fala para a mãe da menina, e ela fala, comigo também aconteceu, ela tem que se adaptar, aí só vai ser mulher ela. Então, muitas coisas chocam a pessoa, está dentro da cultura deles, e às vezes fica difícil mesmo, viu? Tem assim, para as questões emocionais, né, a questão que eu tive bastante questão de abuso mesmo, vem também pela questão cultural. Às vezes o marido é o único que provê para a família. Tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis também, a gente vê bastante. Às vezes eles só chegam para a gente, eles dizem que eles estão com uma coceira. Aí você acha, uma coceira de pele, algo simples, né? E na verdade, quando você começa a perguntar, e por isso é importante a questão das perguntas, é muito importante, porque na hora que você vai perguntando a fundo, você vai descobrir que, na verdade, as comunidades ribeirinhas são comunidades que amam uma festa, né? Então, as comunidades, quando elas fazem uma festa, todas as outras comunidades próximas vão para aquela área, para aquela festa. E lá é onde ocorre a maior parte da contaminação por doenças, e entra aí a questão também do Covid, porque o Covid se espalhou tão rápido também no interior, e a questão das doenças sexualmente transmissíveis. As meninas, principalmente, elas começam a ver o sexual muito cedo, e não tem essa conversa dentro de casa, enfim, não tem orientação nenhuma, nem em casa, nem em escola, de como prevenir esse tipo de doenças. E muitas vezes, por exemplo, eles sabem que eles precisam usar a camisinha, mas eles não têm acesso à camisinha. Então, são coisas que também a gente vê bastante que, pra gente que mora na cidade, a gente é chocante, né? Mas para eles é algo comum. Tem uma missão, tem um dos nossos parceiros, da Mackenzie, né? Eles começaram a fazer missão na Amazônia, porque eles viram uma notícia, uns anos atrás, que falava assim, virginidade de índio amazonense por R$ 20. Então, foi muito chocante para eles, e eles decidiram fazer esse trabalho intervencionista. Entendi. Nossa, é muito, muito interessante essa parte, assim, que vocês abordaram vários assuntos que são importantes, né, para quem está se formando em saúde
conhecer realmente a realidade dessas populações. Uma outra pergunta muito interessante que fizeram é a respeito de como que esses pacientes eles são manejados em situações de urgência e de emergência. Então, como que isso é feito nesses locais, como que funciona o fluxo de referência, para onde que essa pessoa, por exemplo, ela vai ser encaminhada, ou se consegue resolver lá também, e de que forma que isso é feito. Normalmente os pacientes têm pelo fato da geografia do Amazonas, né, eles usam muito barcos, que os barcos são a questão de nosso maior transporte, né, meio de transporte. Então, tem uma unidade, eu vou chamar assim, que chama ambulância. Elas são os serviços de ambulância móveis, e eles levam pacientes dessas comunidades. Tem um agente de saúde, toda comunidade tem um agente de saúde, né, que ele reporta, ele cuida dos pacientes de hipertensos, por exemplo, paciente hipertenso diabético, e ele reporta casos para FVS, enfim, para o sistema de saúde, desse caso de malária, e também eles trabalham junto com os agentes endêmicos também. Então, juntos, eles têm sempre alguém na comunidade, um meio que leva o paciente grave para a cidade. O problema é que, pelo fato de ser apenas via fluvial, muitas vezes chega paciente que demora, por exemplo, 3 horas para chegar na cidade mais próxima ou num lugar que tenha alguma coisa de urgência. Um paciente picado de cobra, por exemplo, é um paciente que necessita de auxílio imediato, ou o paciente está sofrendo um ataque cardíaco. E ele demora, às vezes, 3 horas. Então, a gente tem a dificuldade, o desafio da pessoa da comunidade, às vezes não tem, pelo fato da comunidade ser muito pequena ou muito longe, não tem uma ambulância próxima, não tem uma ambulância que possa ser usada, e às vezes eles mesmos têm que ir no remo, na canoa, ou às vezes enfim, no barco de alguém mais próximo. E eles têm também, a maior parte das comunidades tem um telefone rural, e esse telefone rural também é onde eles ligam para a cidade mais próxima, para o hospital mais próximo, que eles têm o contato, para que mande essa ambulância, no caso, quando não tem na própria comunidade, para poder fazer o transporte desse paciente. No caso da gente que trabalha com essas ONGs, a gente mesmo transporta o paciente para Manaus. E a gente tem também contato com outras ONGs que ajudam a gente nesse transporte, quando é um transporte aéreo, por exemplo, que é algo mais rápido. Tem outras ONGs, como a Missão do Céu, que também faz um transporte, ou Alas do Socorro. E eles fazem esse transporte de pacientes ou pessoas que precisam ir para áreas bem remotas. Então, esse auxílio de ONG são muito importantes mesmo. Decir también que, Camila, na área indígena tem também o resgate por helicóptero também, que é feito, né, do DCCER. Algumas comunidades, sobretudo na área indígena, elas recebem essa assistência a partir do programa de saúde indígena. Com isso, e isso que falava Camila, as ambulâncias já nós tivemos que adicionar é muito rápido essa ambulância, né? Só que são distâncias muito grandes que tem que cobrir. Vocês falaram, né, sobre isso e até entra um pouco na próxima pergunta, que perguntaram qual o maior desafio para os profissionais da saúde na atenção à saúde dessa população. Vocês falaram um pouco, né, sobre alguns desafios, mas se vocês puderem falar um pouquinho mais também, explanar um pouco sobre isso e o que vocês consideram de maior desafio também, dentro desse contexto. Eu vejo que um dos maiores desafios para a gente é a geografia, na verdade, né? O acesso a essas comunidades, a essas populações que precisam de auxílio médico e não tem. O outro desafio é o desafio cultural, né? Que aí tem que ter uma educação em saúde, tem que ter todo um trabalho de desconstrução, não é nem de construção, de desconstrução dessas comunidades, desconstrução de pensamentos, de doença, dessa questão própria da máscara que a gente está falando sobre o Covid. A questão também da distribuição de recursos, né? A gente vê isso, é um problema de toda e qualquer cidade, que a gente vê aqui, principalmente aqui do interior do estado do Amazonas, do interior do Pará, que é onde eu tenho acesso ao trabalho. As cidades pequenas, onde é uma corrupção terrível e o acesso à saúde, o acesso até os próprios hospitais mais próximos não tem medicamento. Às vezes tem uma unidade de saúde, por exemplo, eu fui uma unidade de saúde que só tinha uma dipirona. Então,
tem essa questão de distribuição de recursos, é muito complicado. Desafio também da parte que tem coisas que a gente pode fazer com profissionais de saúde e a gente quer, que óbvio, a gente quer que a pessoa tenha uma boa nutrição, que a pessoa tenha acesso a medicamentos, acesso à saúde, acesso à educação, e a gente não consegue, muitas vezes, pela também questão social, socioeconômica também da área que a gente atua. E áreas ribeirinhas são áreas que têm uma dificuldade tremenda de acesso à educação. Crianças que têm que sair de casa às 5 horas num barco, o barco escolar, para poder chegar na comunidade mais próxima, que às vezes é 1h30, né, ou 2 horas. Tem crianças que chegam a ficar 4 horas dentro de um barco para poder chegar na escola. E na escola é um professor que ensina para todo mundo. Então, tem toda essa questão educacional, que é um desafio gigante para a gente, a profissional de saúde. Eu acho que o desafio não vai, como eu te falo, fazer um balanço dele todo dia, no final do dia. Quando o dia acaba, que você está lá na hora de seu descanso, você está vendo todas as coisas que podiam ter sido evitadas, que não foram, entende? Então, se tu atendeu uma pessoa hoje que ela está padecendo, está sofrendo de acne, a vezes mínimo, mas que podia ser prevenido. Então, eu acho que para mim, né, no plano pessoal, um dos desafios mais fortes é esse. Tu tem que ver tantas coisas que podiam ter sido solucionadas de forma simples e que chegaram a um ponto um pouquinho agravante, né, por a gente não ter atuado antes. Então, esse eu acho que, né, toda essa questão que falou a Camila, né, a geografia que é bem forte. Agora vai venir os meses de agosto, setembro, novembro, muito quente. Não quero ficar no barco, não quero pular no rio direto. É muito quente, muito desafiador. Fica suando o dia todo, muita umidade. O clima é bem desafiador, pelo menos para mim que não sou daqui, né? E eu acho que incluso para as pessoas que são daqui é bem desafiador também. E a questão cultural, né, que uno vê algumas coisas que uno não comparte muito, mas a cultura deles, que uno não está para mudar isso, né? Uno está para educar, para melhorar sua saúde, mas não para que eles sejam como nós, porque nós também temos muita coisa errada, né? Então, é isso, né? Tem muitos desafios, mas eu te vou falar, todo lugar tem, né? Manaus tem desafios, se você trabalhar aqui, São Paulo tem os seus. Os daqui são alguns, né? Difíceis, mas que estamos tratando para que sejam menos, né? Sempre vão existir, mas eu acho que a população ribeirinha de hoje é muito mais saudável que a população ribeirinha de faz 20 anos. Não por mim, né? Eu só tenho 2 anos aqui, né? Sino por um trabalho já feito já faz um tempo por várias organizações aqui. A gente tem uma outra pergunta, né, agora mais relacionado mesmo à Covid, que é como que está a situação geral, né, atualmente, de saúde dessas populações, né? Vocês já falaram que por conta da pandemia afetou as viagens, então vocês sabem falar mais sobre como está sendo esse auxílio, essa assistência em saúde para eles nesse momento? Essa foi uma das coisas que assim mais afetaram a gente como organização, como indivíduos que trabalham viajando o ano todo praticamente, porque a gente sabe que por exemplo, tem pessoas e locais, comunidades que são remotas e que só recebem acesso à saúde por meio das ONGs que trabalham por elas. Que já tem, as ONGs normalmente têm a sua escala de viagem todo ano, então, por exemplo, a ONG que eu trabalho, a gente visita algumas comunidades 3 vezes ao ano. E essas comunidades que não vão ter acesso, nesse ano não vão ter acesso nenhum, porque as viagens estão canceladas, pelo menos até então. Então, isso vai afetar o acesso à saúde, porque como que funciona normalmente? O município, ele tem um médico que faz as visitas, junto com a equipe de enfermagem, assim, odonto, eles fazem as visitas nas comunidades. Só que às vezes ele vai uma vez ao mês e tem locais que ele vai uma vez a cada 3 meses. E tem locais que o médico sozinho, a gente sabe, não consegue visitar todo mundo, são várias comunidades. No Amazonas a gente tem cerca de 25 mil comunidades ribeirinhas, se eu não estou equivocada. Então é muita comunidade para poucos profissionais atuando. Então isso é uma das coisas que a gente vê bastante. O que mais? O que mais, Alejandra?
Não, a situação do Covid no interior, eu acho que já passou o pico já, né? Pelo menos as comunidades que eu visitei agora, faz umas 3 semanas, já quase todos eles referiram que eles passaram o vírus. E como tal, não tem uma alça. Graças a Deus, a Amazônia já está sendo livrada do Covid, já tem, está saindo tanto Manaus como as comunidades do interior, com uma taxa muito baixa atualmente. Mas eu acho que o principal é isso que falou a Camila, né? Esse golpe que vão receber muitas comunidades, de que não vão receber assistência médica este ano. Nós trabalhamos tanto a missão de Camila como a que eu faço parte. Nós somos muitas vezes o único atendimento que eles recebem realmente. Eles não recebem de outra fonte. Tu vê que é com você, com você, com você. Tu vai incluso na casa e tu vê a caixinha do remédio que foi você quem deu para ele faz uns 5 meses, que está ainda o remédio que ele tem lá para dor. E então, tipo, sim, eu acho que a grande afetação vai ser essa, que vai ter muita gente que nós vamos encontrar descompensada e que nós vamos encontrar com uma situação um pouquinho mais agravada da que estavam por a gente não conseguir dar essa continuidade, né? Mas como está, Covid-19 em Amazonas, tanto Manaus como no interior, já está caindo já, a curva está descendendo bem rápido. Manaus, pessoal que não é de Manaus, né? A vida aqui voltou à normalidade já, tudo está normal, já estou jogando bola, então tudo está bem. Então, tudo está voltando à normalidade e no interior também. No interior também, ainda com algumas restrições de viagem, né, sobretudo os barcos, mas está já pouco a pouco, né, approachando essa corda. E vai ser essa situação, né, de que nós vamos a poder brindar pouca assistência este ano para eles. A questão do Covid também, eu estava olhando ontem também uma reportagem falando que a questão do Covid aqui na Amazonas caiu mais de 50%, né? E o índice de óbito caiu 18%. Então, a gente observa uma melhora assim, do quadro de transmissão do Covid, apesar de que a gente não sabe se vai haver uma outra onda ou não, porque agora que estão abrindo as coisas de fato, né? As viagens fluviais, que são as maiores, né, são os rios da Amazônia, são nossas ruas praticamente, nossas rodovias de viagem, e eles abriram apenas 50%. Então, quando abrir 100%, é que a gente vai ter uma ideia de fato, eu acredito, que da dimensão de pico ou não da Covid, mas a gente acredita que o pico realmente já passou. Uma das coisas que a gente acredita também que tenha disseminado, favorecido a disseminação do Covid no interior do Amazonas é a própria questão que a gente estava conversando sobre questão cultural. Não tem informação, não tem orientação. Antes do Covid estourar aqui no Brasil, onde quando a gente fez a viagem em março, né, Alejandra, a gente fez palestra de educação e saúde sobre o Covid, já para as comunidades que a gente atendeu. Então, a gente já continuou fazendo isso nessa última viagem que a gente tem feito. Mas esse trabalho de orientação, de promoção de saúde, se ele realmente fosse um trabalho bem feito por todas as esferas do governo, do Estado, eu diria, não só da parte de saúde, acho que isso teria prevenido bastante do Covid chegar no interior. Mas é algo que a gente tem que lidar. E algumas pessoas, inclusive, a gente sabe que também tem a questão da subnotificação pela distância, né, pela distância geográfica também do Covid. Então, os números que a gente tem hoje não são números conclusivos, né? Tem disso também. E, por fim, a nossa última pergunta, que na opinião de vocês, né? Como atender de forma mais efetiva essas populações? Assim, se vocês fossem falar para quem está na faculdade, ainda não se formou, sei lá, está no meio do curso, então, o que vocês acham que é essencial para que a gente atenda essas populações assim, de uma forma mais efetiva mesmo? Eu acredito que a primeira coisa é estudar cultura. Estudar a cultura que você está indo atender, você está inserido para atender. Não tem como você apenas chegar só com o seu aplicativo, o seu conhecimento da faculdade e achar que você vai atender uma pessoa se você não souber a cultura dela. Então, é conhecer o paciente, conhecer a cultura que ele está inserido, conhecer os desafios que ele enfrenta, porque isso também vai dizer como vai ser essa abordagem clínica,
na, na própria patologia do paciente. Então, conhecer o paciente, conhecer a cultura, ser humilde também de perguntar. A gente nunca sabe tudo, nem já formei, já tenho 10 anos, mas ainda hoje eu sei que eu não sei tudo. E eu sei que eu preciso do meu colega médico, do meu colega enfermeiro, de todos os profissionais envolvidos, porque senão eu não vou conseguir abordar meus pacientes do jeito que deveria. É uma coisa, só uma experiência rápida. Eu lembro que eu peguei uma paciente que ela estava com uma lombalgia e a gente havia tentado de todas as formas, pela fisioterapia, assim, praticamente, de como tratar o paciente. E a gente tentou também pela parte médica como tratar o paciente, até que a gente encontrou a real raiz, depois de muita conversa do paciente. Na verdade, ele estava com um pinçamento de ligamento uterino. E então são casos e coisas que a gente não sabe que a gente não poderia fazer sozinho, que a gente precisa de um pensamento multidisciplinar na abordagem dele. Então é importante quem está saindo da faculdade e quem está na faculdade lembrar que a gente precisa um do outro mesmo. Ninguém é autossuficiente sozinho. E quando a gente fala de Amazonas, de Amazônia em geral, a gente sabe que tem um desafio ambiental. Então, que é justamente essa que a gente tem que entender, estudar doenças tropicais. Você vai vir para cá, é importante estudar doenças dermatológicas e ter uma noção, pelo menos, de que isso é o que você vai também encontrar e não vai ser algo muito difícil de encontrar no paciente. Eu acredito que seja isso. Vou contar uma experiência também para deixar cair minha ideia, né? Nós atendimos uma urgência do paciente que vinha com sua irmã. Nos acudiu por la tarde e noite, a gente estava quase jantando, né? Ele tinha muita dor no peito, ele estava frio, sudoroso, paciente jovem, 30 e uns quantos anos, frio, sudoroso nas extremidades, meio tremendo, e dor no peito, né? Aí nós começamos a controlar a pressão, chequear a pressão, procurar se havia algum tipo de anormalidade elétrica no coração, né? Com o nosso monitor. Não aparecia nada, aí nós sentamos a conversar com ele, e resulta que o senhor estava deixando o hábito de beber, ele era alcoólatra, e estava em uma abstinência já, tinha 3 meses que não bebia desde que se peleou com a mulher. Então nós vimos, né, que muitas vezes nós vamos direto, né, às vezes é necessário, aos equipamentos e a essas questões tecnológicas, muitas vezes uma charla soluciona isso. Então, é meu ponto, né, seja humano no sentido de escutar essa pessoa, seja humano no sentido de dar bom dia, boa tarde, boa noite, seja humano nesse sentido. Você precisa ser um médico muito inteligente, precisa ser um médico, um profissional de saúde muito inteligente, mas precisa ser um médico, um profissional de saúde muito humano. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, vou te contar assim, você vai colocar o tratamento certo, você leu ontem, o último tratamento para hipertensão, chegou o paciente, você colocou o tratamento, você não deu bom dia, você não falou para ele, você não olhou na cara dele, mas você colocou o tratamento certo, porque para você é o tratamento. Quando o cara chega na sua casa, o cara vai pegar o remédio, vai jogar em cima da geladeira e vai falar assim, esse médico não sabe nada, ele nem me olhou nos olhos. Você pode ser que não tenha leído ontem o último tratamento de hipertensão e você sepa tratar com captopril e hidroclorotiazida, que é o mais simples do mundo. Você deu bom dia para seu paciente. Você, agora não no Covid, né? Você estreitou a mão dele. Você perguntou como ele estava. Você olhou ele. Você pegou o esteto. Escuta para cá. Ainda que em hipertensão, o índice de sopro cardíaco seja mínimo, mas você pegou seu esteto e você escutou seu coração. Você escutou os pulmões dele, porque já estava aí, né? E você passou captopril, hidroclorotiazida, e falou sobre medidas higiênico-epidemiológicas, sobre mudanças no hábito de vida e essas coisas. Olha, você não colocou o último tratamento, você colocou um tratamento lá do ano 1800, sei lá. O paciente chega na casa super feliz e o paciente disse, esse médico sabe o que está fazendo e eu vou me curar. Mano, você ganhou 70% da guerra já. Dessa batalha, você já o 70% jogou para trás teu já. Então, é assim. Eu não estou convidando você para um tratamento velho, nem não se preocupar em estudar e só tem bons modais. Eu quero que você seja um médico super preparado, super inteligente, né? Mas que você também seja muito humano.
Então, eu acho que isso é um conselho que eu recebi, um conselho que eu sempre quero passar, né? Às vezes uno esquece, às vezes, vou confessar, às vezes no dia a dia, uno atendendo 50, 60 pacientes por dia, tem um que eu esqueço de dar bom dia, tem um que eu não sorrio, mas uno tem que se esforçar e se cobrar todo dia por isso. E quando uno chega à noite e tu lembra desse paciente, tu te sentir um pouquinho mal, para que isso não volte a acontecer. Então, eu pedi para você que sejam humanos. Ser médico é uma profissão muito linda. Eu vou falar para você e eu espero não tirar você desse mundo, né? Você é uma pessoa, você é um ser mortal, como todos os demais. Tem alguns médicos que eles são, sem criticar, mas eles são semideuses, né? Intocáveis. Seja um, trate bem as suas enfermeiras, trate bem os seus técnicos, trate bem os seus auxiliares de limpeza, trate bem a sua fisioterapeuta, porque ela que arruma o braço de você quando está errado, como o meu, que aconteceu várias vezes. Então, seja um com sua equipe, entende? Você tem uma profissão linda, mas você continua sendo um ser humano, entende? Então, você trata os demais como ser humano. Tem o conceito de tratamento de excelência. Trata as pessoas com excelência. O que significa isso? Tratar aquela pessoa do jeito que você deseja ser tratado. Então, se você gosta de ser tratado bem, quando você vai no banco, quando você vai no shopping, trate bem também as pessoas quando vai na sua consulta. Bom, então era isso, gente. Foi incrível a aula com vocês, foi muito enriquecedor, assim, em detalhes, em experiências, que era justamente o que a gente queria trazer para essa aula, né? Trazer um pouco mais dessa parte de experiência, essa parte de atendimento prático, e vocês contemplaram isso de forma excelente, responderam todas as perguntas e falaram tudo de forma muito completa. Queria agradecer muito vocês por toparem participar hoje aqui com a gente, e eu tenho certeza que essa aula vai ser enriquecedora para todo mundo que vai assistir posteriormente. Então, vocês querem fazer mais alguma consideração, falar alguma coisa, para depois a gente poder encerrar? Acho que é só agradecer a oportunidade, né? Um privilégio para a gente falar da rotina e experiência da gente. A gente espera que essa geração de vocês que está vindo agora, saindo da faculdade, seja uma geração que venha com esse pensamento humano para a prática clínica de vocês. E assim que o Amazonas está aberto, né? O Amazonas está precisando de médico. E não, apesar de todos os desafios que a gente encontra todos os dias, todas essas dificuldades, é apaixonante trabalhar no Amazonas, é apaixonante trabalhar na comunidade ribeirinhas, porque é um povo extremamente caloroso e é um povo que precisa de ajuda. Então, quem tem essa vontade de ajudar e ser voluntário, vocês também são super convidados a viajar com a gente, ter essa experiência com a gente. Vou deixar o contato com a Juliana e fiquem à vontade. É realmente um privilégio fazer parte disso tudo. E obrigada, Juliana, pela oportunidade. Gina, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo por ter topado participar hoje. Não, agradecer também, Juliana e a Camila, né, pelo convite. Dizer que eu vim para Amazonas não para fazer esse trabalho, eu vim para viver, né, para ter minha vida. Nunca pensei que eu ia ficar em cima de um barco no rio atendendo ribeirinhos, mas muitas vezes nossos planos não são perfeitos, mas os planos de Deus são perfeitos. Então, dizer, né, que nós estamos, eu acho, Camila, mas eu estou pensando muito esse último ano, nós estamos vivendo o sonho de alguém. Pelo menos eu, né? Esse nunca foi meu sonho. Eu nunca tive essa vontade, assim, né? Mas tem muita gente que tem essa vontade de conhecer a Amazônia, de se adentrar, e nós estamos vivendo isso. A Amazônia é um lugar único no mundo. Não tem outro, esquece. Não tem outro lugar como a Amazônia. Tem muitas cidades grandes, tem muitas metrópoles grandes, mas os rios, as comunidades e as coisas que tem na Amazônia é único no mundo. Então, nós temos uma oportunidade única, que é super agradecido de estar aqui e falar que tem pessoas maravilhosas trabalhando aqui. A Camila, uma delas, fico muito agradecido quando a Camila vai no viagem, porque eu acho que meus ombros vão ficar melhor também, né? E dizer que nosso trabalho não é um, não somos Camila e eu somente. Tem muitas pessoas por detrás nosso. Tem muitas pessoas que nos ajudam muito, tem muitas pessoas que passam muito mais que eu. E então é assim, né? Nós somos só uma parte, nós somos um pedacinho desse trabalho que está sendo feito na Amazônia.
E você também pode ser um pedacinho desse trabalho que está sendo na Amazônia, né? O convite está feito, este ano está um pouquinho mais complicado, né? Sobretudo pela quantidade de pessoas que viajam no barco, mas de que nós estamos abertos a receber voluntários. Dizer que tanto a missão da Camila como a nossa, né? Nós trabalhamos com parceiros, muitas vezes estrangeiros, de outras áreas do Brasil, muitas vezes americanos, porque realmente é difícil mobilizar toda a logística, né? Então, você também estudar um pouquinho de inglês, é o convite, né? A Camila pode ser professora aí, já deixa a dica já. E então, estudar um pouquinho de inglês, estudar um pouquinho de cultura, se preparar se você quer vir aqui. E o convite está aberto, né? Pode entrar em contato com a gente está fazendo coisinhas já nós estamos doidos por viajar, por voltar à normalidade. E pode entrar em contato hoje, amanhã, quando você precisar. Eu não prometo nada, porque eu sou, como a gente fala aqui, orelha, né? Mas a gente pode ir criando esses mecanismos, né? Incluso se você é de outro estado, você tem vontade de reunir uma equipe, você vai ser muito bem-vindo, né? Vem com uma equipe ajudar para cá, essas questões, né? Que são manejadas já, assim, através da instituição da que nós formamos parte, né? Diretamente com nós, né? Mas nós podemos servir como ponte nesse sentido. E aqueles que são daqui de Manaus, da Amazonas, né? O convite está feito, entrar em contato, se tiver alguma dúvida. Super agradecido do convite e estaremos aqui a aclarar qualquer coisa, viu? Então, gente, muito obrigada de verdade por tudo. A aula foi incrível. E eu vou encerrar, então, a gravação aqui. Então, é isso, gente. A gente vai enviar a aula para vocês depois. A gente vai enviar a aula e vai também enviar os formulários para vocês poderem responder e dar um tempo, né, de alguns dias para vocês poderem fazer tudo isso, tá? Então, muito obrigada para quem assistiu e assistam às nossas próximas aulas.